Olá pessoal, trago para vocês a resolução de mais um problema do livro Halley sobre oscilações. É o livro 10ª edição, volume 2, capítulo número 15. O problema número 20, que fala o seguinte: a figura 15-33A, que é esta figura aqui, é um gráfico parcial da função posição x de t de um oscilador harmônico simples com uma frequência angular de 1,20 radianos por segundo. A figura 15.33b, que é esta figura aqui, é um gráfico parcial da função velocidade v de t correspondente, ou seja, este gráfico aqui é o gráfico da função posição e este gráfico aqui é a função velocidade da mesmo movimento, certo? Mesmo movimento harmônico simples. As escalas dos eixos verticais são definidas por xs de 5 cm e vs de 5 cm por segundo, que aqui é a velocidade. E me pergunta, qual é a constante de fase do movimento se a função posição x de t é dada na forma x igual a xm cosseno ômega-t mais θ. Bom, ele quer saber qual é a constante de fase. Para você achar a constante de fase, primeiramente você tem que saber como identificar essa função essa constante de fase que ele está pedindo. Eu tenho aqui a minha função posição, x igual a xm cosseno de ômega-t mais θ. Então vamos identificar cada termo. X aqui vai ser o deslocamento em um dado tempo. Xm é a amplitude do movimento, ou seja, a amplitude máxima do movimento. Cosseno de ômega. Ômega aqui é a frequência angular do movimento. T o tempo. E esse símbolo aqui, o θ, ele é chamado de constante de fase. Então, é esse termo aqui que queremos achar. Se ele tivesse pedido não a constante de fase, tivesse pedido só a fase seria todo esse termo. Mas ele quer constante de fase, ou seja, ele quer só este termo aqui. Então vamos lá. Ele forneceu a frequência angular de 1,20 radianos por segundo. Ele forneceu aqui a amplitude desse movimento aqui, de 5. Ele forneceu a velocidade aqui também de 5 na escala, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui 5, que é o xs, e o vs aqui eu tenho 5 também. Ele forneceu essa função e queremos achar esse termo. Só que veja bem, só com essa função não é possível achar esse termo, porque eu vou ter mais de uma variável aí para isolar. Então o que eu vou fazer? Já que ele forneceu o gráfico da função posição, ele forneceu o gráfico da função velocidade, eu vou usar as duas equações, ou seja, vou usar esta equação da posição, x igual a xm, que multiplica o cosseno de ômega-t mais a constante. Eu vou usar também a minha função velocidade, v é igual a ômega vezes xm vezes o seno de ômega-t mais minha constante de fase. Com estas duas equações é o seguinte, eu tenho duas equações e tenho duas variáveis, ou seja, eu tenho um sistema de equações. Com esse sistema de equação aqui, eu vou achar quem é a minha constante de fase. Agora eu vou achar minha constante de fase para que instante? Eu vou achar para o instante de t igual a 0. Por que t igual a 0? Porque nesse eixo aqui é o eixo tempo, tá vendo? T de tempo aqui. Então eu vou pegar nesse tempo aqui. Por quê? Eu vou pegar nesse tempo t igual a 0. Porque eu sei exatamente qual o valor que está na minha função posição e qual o valor está na minha velocidade nessa função de t igual a 0. Veja bem que para t igual a 0 aqui, eu tenho um deslocamento de quanto? 1, 2, 3, 4, 5. É amplitude total aqui. Então eu tenho 1, 2. Tenho 2 centímetros. E a minha velocidade aqui para t igual a 0. Para t igual a 0, minha velocidade vai ser 1, 2, 3, 4. Ou seja, menos 4. Está na parte negativa do gráfico. Logo eu tenho, para t igual a 0, eu sei que meu x vai ser igual a 2 centímetros. E sei que minha velocidade vai ser igual a menos
4 centímetros por segundo. Com essas duas informações, eu vou pegar esse sistema de equação e vou dividir a velocidade pelo tempo. Você vai entender por que eu vou dividir a velocidade pelo tempo. Eu vou pegar a velocidade aqui, v, dividido por x, vai ser igual a ômega, que multiplica xm, dividido por xm. Estou dividindo essa função por essa, que multiplica o seno ômega t mais minha constante, dividido por cosseno de ômega t mais a constante. Veja bem, por que eu dividi a função velocidade pela função posição? Porque seno sobre cosseno eu sei que é igual a tangente, certo? Fica mais fácil de eu trabalhar, já que esse termo aqui, esses termos aqui de dentro, são os mesmos dos de baixo, certo? Então fica o seguinte, a velocidade dividido pela deslocamento vai ser igual, esse termo eu posso cortar com esse termo, fica só o meu ômega, que multiplica seno sobre cosseno, eu tenho aqui tangente, já que os termos dentro são iguais e é para t igual a zero, esse termo aqui vai zerar, porque 0 vezes o meu ômega vai zerar, e sobra apenas a minha constante de fase aqui. Veja bem, eu quero achar minha constante de fase, mas eu tenho esse frequência aqui atrapalhando. Eu achar multiplicando, eu passo dividindo, então fica o seguinte, que a tangente de θ é igual a v sobre x, eu achar multiplicando, passo dividindo, então fica aqui embaixo. Logo, tangente de um ângulo é igual a velocidade dividido por x vezes ômega. Mas eu não quero saber a tangente deste ângulo aqui, a tangente desta constante de fase. Eu quero saber quem é a constante de fase. Para achar a constante de fase, é só aplicar aqui a função inversa da tangente, que no caso é o arco tangente. Eu posso escrever como tangente a menos 1. Então, isso implica que a minha constante de fase é igual a tangente a menos 1. Lembre-se, coloque sua calculadora em radianos. Tangente a menos 1 de a velocidade. Que velocidade é essa? Eu estou usando o que? Para t igual a zero. Então, a velocidade para t igual a zero, eu tenho 4 centímetros por segundo. 4 centímetros por segundo. Dividido por posição. Que posição é essa? Para t igual a zero. Tudo é para t igual a zero. Posição para t igual a zero é 2 centímetros. Que multiplica a frequência angular aqui, que ele forneceu no valor de 1,20 ou 1,2. Ok? Fazendo isso aqui, tangente a menos 1, ou arco tangente deste valor aqui, você vai achar que a sua constante de fase tem um valor aí aproximado de 1,03 e a unidade é radianos.